Nosso convidado de hoje é o economista Ivo Bassani, que tem uma longa história empresarial na cidade e no município de Lagoa Vermelha, e por que não dizer na nossa região. Vamos conversar com o economista Ivo sobre sua trajetória e iniciando com ele perguntando como chegou a Lagoa Vermelha, já que não é natural daqui, é natural de Veranópolis. Muito obrigado, Ivo, pela sua presença aqui na Folha do Nordeste. Boa tarde, Arduir. É um prazer muito grande estar conversando contigo, numa oportunidade bastante auspiciosa, eu digo até, que estamos num momento muito bom e estou à disposição aí para conversar. Ivo Bassani é fundador de três empresas aqui em Lagoa Vermelha. A Integral Materiais de Construção, Bassani Incorporadora Limitada e, mais recentemente, Bassani Energia Fotovoltaica Limitada. Nos conte um pouco, Ivo, a respeito da sua história, então. Primeiro, a sua chegada aqui a Lagoa Vermelha. Bem, Arduir, eu vim a Lagoa Vermelha, vim de Veranópolis para a Lagoa Vermelha por volta dos anos 1965. Eu vim para trabalhar na Associação Rural, na época, para descarregar lã. Não era um empregado braçal mesmo. Por que que eu vim? Eu vim na possibilidade, como eu estava fazendo o curso ginasial naquela época ainda, estava na segunda série, eu vim para aqui porque tinha a possibilidade de aprender contabilidade. Havia uma promessa do Rui Barreto junto com o Nelcindo Xavier, dos quais me ofertaram essa oportunidade para mim vir e aprender contabilidade. E efetivamente aprendi e aprendi bem, graças a Deus. Fiquei uma temporada muito curta na Associação Rural. Em seguida, fui fazendo contabilidade, que na época o Rui Barreto tinha um escritório de contabilidade, que era uma Visão, e passei por algumas empresas, assim, fazendo, naquela época ainda, a contabilidade manual, onde era o livro caixa, a razão, o diário, tudo manual ainda. Não demorou muito tempo, surgiu uma possibilidade de ser auxiliar de contabilidade no grupo Guairacá, que era Guairacá, Guaíra, cinema, café, loja de eletrodomésticos. Eu fui como auxiliar de contabilidade. E aí fui estudando, ao mesmo tempo concluí o ginásio, em seguida fiz vestibular para economia, a qual passei, concluía a economia em Cruz Alta, me deslocava daqui todas as sextas-feiras de tarde. Naquela época tinha um curso intensivo em Cruz Alta, tinha aula intensiva sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de tarde, que compensava os 5 dias da semana dos que tinham frequência, Concentrava no final de semana as final de aulas. semana. Voltava no domingo de tarde e seguia o trabalho normal, sem solução de continuidade. Graças a Deus, fui bem, assim, me surgiu uma oportunidade de eu queria mais, assim, não queria só contabilidade, queria um pouco mais, Sim. né, queria ter meu negócio. Aí fui pesquisando, fui vendo o que poderia ser feito. Na época não existia empresas construtoras aqui em Lagoa Vermelha. Existiam os profissionais liberais, acima nada de formal. Aí começamos com a ideia de fundar uma construtora. Aí começamos com a construtoras, que vem desde 1970. Em 75, inauguramos uma loja, começamos só com construção civil. Depois veio a loja de materiais de construção, depois veio a incorporação, e aí veio vindo nessa longa trajetória, veio vindo, e a Integral sempre se sustentando bem, crescendo. É uma caminhada, assim, uma trajetória bem auspiciosa, eu diria, que é uma empresa que sempre veio trabalhando numa ideia de ser uma empresa cidadã, de uma empresa tornar a Integral uma marca. Hoje eu entendo que a Integral é uma marca. Com certeza, né? Por quê? É, porque sempre fizemos um trabalho com muita responsabilidade, em todos os sentidos. Seja como empresa, seja como pessoa, o respeito com as pessoas, o respeito com os investidores, principalmente um respeito humano com todo mundo, independente de classe social ou profissão. E esse respeito, esse bom trato, eu diria, essa responsabilidade,
fez com que a empresa tivesse essa longevidade. Porque eu acredito que se não tiver esse bom trato, esse compromisso em fazer o que promete ou mais, é, eu não teria chegado aqui. E graças a Deus chegou e chegou bem e com possibilidade de crescer mais. E o seu gosto pela construção civil surgiu de É, que forma? é uma paixão, até acho que está no sangue, porque meus parentes que vieram da Itália também eram ligados à construção, profissionais liberais, vamos dizer, bons carpinteiros, bons pedreiros. Então acho que está no sangue e sou apaixonado por que eu faço. Exatamente. Doutor Ivo, É, começou a construção civil, construção de residências, mais tarde é que chegou a construção de prédios. assim, ó, no início era só licitações públicas, pequenas obras públicas, na época, assim, carta convites, pequenas obras públicas. E aí veio crescendo, quer dizer, aí surgiu a possibilidade de fazer casas, aí ampliamos muito, quer dizer, na época que surgiu o BNH, inclusive, o Pedregal é uma origem que nós fizemos a primeira casa, era um potreiro, tinha até gado, né, ainda no Sim. potreiro. E na época tinha uma novela que também chamava, estava construindo uma cidade nova, não sei onde, lá, e o nome era Pedregal. Aí pegou esse nome Pedregal, fizemos dezenas de casas no Pedregal e em todo. Então hoje temos centenas de casas, temos escolas, creches, postos de saúde, granelheiros, prédios. Então, só não fizemos estrada ainda, asfaltamos estrada, mas não mais pontes. O que está no ramo da construção civil, nós fizemos tudo. Temos um elenco de mais de 5 centenas de contratos, dezenas de prédios, mais de 500 apartamentos, 300 salas. Enfim, é uma magnitude que eu não tenho números assim exato para, mas é uma trajetória bem interessante. De Lagoa Vermelha, até acredito que tenha mudado um pouco como é que eu vou te dizer, o seu layout, a sua assim, beleza da avenida. Estamos com 7, 8 prédios só na Avenida Afonso Pena. Isso deu uma outra cara, uma outra fisionomia à cidade. Praticamente virou um cartão postal. E não para aí, logo, logo estaremos lançando outros prédios também. E estaremos inaugurando o Lombardia agora, o dia 5 de dezembro. Então, temos muita história para contar, Adriano. Pois é, vamos voltar um pouquinho lá no início. Sim, Você falou a respeito do BNH, né? sim. É para que aqueles que estão nos escutando, era um banco que financiava Banco, as construções, né? Banco Nacional de Com recursos públicos, né? Recursos Públicos, Banco Nacional da Habitação, pois que o BNH. Na época, assim, financiava praticamente o 100% das casas, né? E A havia longo prazo. a longo prazo, sim. Chegou, como houve um período de uma inflação muito alta, houve uma época que não valia mais nem emitir o boleto de tão insignificante que ficou a parcela da casa própria. Foi um momento muito importante para quem adquiriu esse imóvel naquela ocasião, assim, teve um sucesso enorme. Hoje não tem essa política. Não, não, hoje não tem. Hoje não tem. Tem esse programa Minha Casa Minha Vida, mas que não é o nosso mercado, não é o nosso, Sim. assim, o nosso padrão é outro padrão de obra e, assim, não fazemos isso. Esta construção de casas e residências é mediante os recursos do BNH, do BNH, né? Sim. E Uhum. durou quanto tempo, doutor? Não foi muito tempo, não. Assim, acho que foi uns 8, 10 anos, assim, mas daí logo, logo terminou o recurso, que era um recurso do governo, e daí depois dificultou muito, porque aí a inflação era muito alta, a renda familiar já não atingia a necessidade do empreendimento, né? Então houve por muito pouco tempo. Daí nós fomos para outro mercado, continuamos obras públicas, aí abrimos a loja e aí diversificamos as atividades, fomos para granelheiros, fomos para todo tipo de obra, enfim. E aí absorvemos toda a empresa cresceu muito, fizemos obras de Montenegro até Concórdia, em todas as cidades aqui da região tem obras nossas, tem escolas, centenas de escolas, postos de saúde, prédios.
Como era trabalhar com o poder público, com as licitações? Ivo? Na época, assim, no começo era difícil. Depois veio um período muito bom, que praticamente muitos criticam, mas para a nossa empresa, para o ramo, a época que era administrado pelos militares, é, 20 anos, foi a melhor época para trabalhar. Havia uma seriedade muito grande, venceu a licitação, era contratado, era pago, era feito exatamente aquilo que estava no projeto, não tinha essa história de aditivos, 4, 5 aditivos, nada, era feito e bem feito. Acabei aprendendo muita coisa com isso, porque assim o regime militar é um regime bem disciplinado. Tu contratou a reciprocidade, quer dizer, eles cumprem o que contratou e você também tem que cumprir. Graças a Deus nós fomos muito bem nessa época. É, e, e fora dela também, nunca atrasamos uma obra, nunca deixamos de entregar nem uma obra em todos os 56 anos. Houve épocas assim de inflação chegar a 30%, 40%. Não abandonamos uma obra independente do resultado. Fomos até o fim e, graças a Deus, até hoje, esses princípios, essa base ainda prevalece na empresa. Hoje não trabalha mais com o setor público. Não, hoje, assim, dos anos 98, 90, por aí, começamos com incorporações e veio absorvendo o potencial da empresa. Não precisou ir mais tão longe para buscar serviço. Foi ficando mais perto, e então hoje não precisamos ir longe para buscar serviço, que temos bastante serviço aqui mesmo. Na história de Lagoa Vermelha, Ivo Bassani, a época que foi iniciada a sua atividade era melhor do que hoje? Era mais rentável, digamos assim? Talvez mais rentável, sim. Havia menos tributação, havia mais, como é que eu vou dizer, mais possibilidade de se sobrar mais. Porém, hoje a infraestrutura, o entorno, a comunicação, todos os meios são muito mais fáceis. Na época, para buscar um documento, tinha que sair daqui a Porto Alegre para participar de uma licitação pública. Qualquer certidão, qualquer documento, tudo dependia de fora. É, Me lembro quando veio o fax, foi uma revolução, né, em saber que, imagina na época que tu fazia um contrato, no momento que você errava em datilografar uma palavra, tinha que começar tudo de novo. E hoje tu só deleta e assim, então ah, hoje é muito mais fácil de trabalhar, porém ah, a lucratividade do resultado é bem menor. Tem que fazer muito mais para ganhar mesmo. A evolução de Lagoa Vermelha ocorrida nesses anos todos ajudou também a contribuir com a realização de bons negócios pelas suas empresas? Com certeza sim, porque nós estamos aqui. Até recebi o título de cidadão lagoense em 2004, 2005. Recebi o título de cidadão lagoense. Isso demonstra que eu fui bem recebido, mas ao mesmo tempo retribuí também para a cidade. E isso contribuiu até por aquilo que eu falei no início, vamos dizer, esse bom trato com as pessoas, esse respeito, esses compromissos assim, eh, te leva a uma caminhada sólida, uma caminhada com alicerces firmes. E isso eu acho que há uma recíproca. Tanto Lagoa contribuiu para a nossa evolução, como nós contribuímos também para a evolução de Lagoa. Esta nova empresa que está surgindo da sua, da, entre as demais de sua propriedade, a Bassani Energia Fotovoltaica Limitada, energia solar, né? Sim, energia solar. Como é que está iniciando ou já tem algum tempo? Não, tá iniciando. Essa é uma empresa nova, assim, já está pronta, já está, não estamos faturando ainda, mas já está pronta, 100% concluída. E temos uma de 75 kVA, que é para consumo da própria empresa. Então, isso aí já é destinado para consumo da empresa, enfim. E essa outra é de 300 kVA, então, é uma empresa que produz uma voltagem muito grande, então essa é vendida para a RGE.
Ah, vende diretamente para Não, há uma ele. intermediação, a empresa, assim, no meio dela, não me lembro o nome dela agora. Então, essa empresa compra energia e comercializa depois com a RGE. Cogecom é o nome da empresa que compra de nós. É um bom negócio hoje. Não dá para dizer ainda que é bom porque não estamos ainda faturando, mas assim, acreditamos que sim. Até pensando nisso, porque a empresa que não pensa em ter resultado não começa. Então, Certo. penso que sim. Como é que ficam essas três empresas? Trabalham assim, articuladas mutuamente? O que faz a Integral hoje? O que faz a Bassani Incorporadora? Assim, ó, a Integral, ela é a mãe de todas essas empresas, assim, ela admira, quer dizer, como é que eu vou dizer, é a mestra. É, ela também faz incorporação, assim como a Bassani Incorporações também faz. E na época eram separadas porque nós participávamos muito em licitações públicas, então a Integral se voltava mais a licitações públicas. E a Bassani Incorporações era só incorporadora, como até hoje é só incorporadora. A Bassani está aberta ainda para outras atividades, se a gente pretender fazer outras atividades, está aberta para isso. Então há essa diferença tão somente. A Integral faz tudo e a Bassani Incorporações só faz incorporações. E a fotovoltaica é uma energia solar, os sócios são os mesmos, é uma empresa familiar, não tem estranhos, não tem, é uma empresa genuinamente lagoense, exceto eu que vim de Veranópolis, mas hoje sou É cidadão lagoense, cidadão né? lagoense. E falar nisso também é uma devolução, porque Veranópolis também é o primeiro filho de Lagoa, voltando à história, Sim. né? Então Aham. eu também sou o primeiro filho que recebeu o título de cidadão lagoense de Veranópolis. Vamos dizer. Então é uma compensação, eu diria, né? Como é que está o mercado atualmente? A gente percebe que surgiram também na sua área outras empresas, né? Sim, é normal quando surge alguns negócios que tem mercado, né? Então surge. Mas o sol nasceu para todos, Sim. tem serviço para todo mundo, tem condições, assim. Basta fazer um bom serviço, fazer com respeito. Aí tu vai te selecionando por si só. O tempo vai administrando as coisas e cada coisa vai para o seu lugar. Mas tem mercado? Tem Tem mercado, tem mercado? um mercado razoável, não é um mercado como se falássemos em litoral, se falássemos em outras, até em lucratividade, se nós formos falar nisso, é uma diferença muito significativa. Enquanto aqui se trabalha com 4, 5, 6 mil reais o metro quadrado, no litoral é 14, 15, 20 mil, 30 mil o metro quadrado. Então, o custo não é muito diferente. Então, o custo, Sim. se for ver, o material vem do litoral, uma grande parte. Como hoje um negócio que se usa muito é a permuta por área, vamos dizer, o terreno, então não muda nada o custo. Se tu dá tantos metros de obra lá, Sim. dá tantos metros aqui, o custo é o mesmo, né? Então só a lucratividade é muito significativa, muito diferente daqui. Mas estamos em Lagoa Vermelha, né? As construções são financiadas ou a própria empresa financia? É totalmente com recursos próprios, não temos nada financiado. Assim, a empresa mesmo banca. Temos esse último prédio que nós estamos agora iniciando, estamos até com plano 100 meses para pagar. Imagina só, 100 meses para pagar com recursos da própria empresa e o indexador tão somente o CUP. Então, isso é uma oportunidade única para quem tem dificuldade, vamos dizer, assumir uma prestação a curto prazo, de adquirir seus imóveis na planta e ter o prazo, a execução leva 5 anos no máximo, 60 meses, assim, tem 40 meses de ganho depois, então, com o imóvel pronto e pagando a parcela ainda. Hoje, as pessoas preferem mais apartamentos do que casas? Sim, sim. Pelo menos no nosso nicho de mercado, vamos dizer assim, a gente nota que se quiséssemos permutar casa por apartamento, daria para fazer uns quantos prédios, porque há a demanda muito grande. Eu não sei se a comodidade, o padrão de vida, a segurança, o que leva assim os investidores a pensar mais em morar em apartamento.
Hoje, para manter uma casa, tu tem que ter uma estrutura muito grande, serviçais, segurança, e o custo do terreno também é elevado. Então, o pessoal prefere, assim, apartamentos. Há uma procura na nossa atividade. Não somos procurados para fazer casa porque não é o nosso mercado mais Sim. hoje. E a gente vê nos bairros aí, e mesmo próximo do centro, casas com placas ali, vende-se, né? Vende-se permuta, assim, tem muita oferta de casas, mas assim, se tu for ver um terreno sem um imóvel em cima, é mais fácil de comercializar do que tem uma casa em cima. Porque quem tem o terreno com a casa tem um valor embutido que a casa. E para fazer uma incorporação, tu vai ter que demolir a casa. Então é mais fácil você pegar um terreno que não esteja ocupado do que um terreno que tem a casa. Aí a dificuldade de se encampar casas para fazer prédios. E quanto ao preço dos valores do metro quadrado de uma casa e de um apartamento? Qual é a comparação que tu faz? Eu acredito até que a casa fica mais cara, porque o terreno fica exclusivo para casa. E num prédio, o terreno é rateado entre tantas unidades, então fica mais barato, muito, infinitamente mais barato. Você imagina morar aqui no centro, é, tipo o edifício Lombardia que estamos fazendo agora. Um terreno aí deve custar 5, 6 milhões de reais. Como é que teria fazer uma casa na avenida? Ficaria impossível até fazer uma casa, porque um valor, a não ser que tenha um capricho muito grande, alguém que tenha muito dinheiro, né? Que queira, mas senão, com esse valor dá para comprar mais que um apartamento, com certeza. Não há mais oferta do que procura? Diria que não. Até acho que a oferta está significativa aqui na cidade. Tem uns quantos lançamentos novos aí, já que vem vindo. Acredito que hoje a oferta seja maior que a procura. Só que tem que continuar trabalhando, é a nossa atividade. Nós temos o nosso padrão de obra, o nosso cliente, o nosso investidor, e para nós está bem. Não, assim, está equilibrado entre a oferta e a procura. Para te resumir, vamos dizer assim, o Lombardia está 100% vendido. Não temos mais nenhuma unidade vendida e ficou pronto agora. O que está iniciando, que começou ano passado, que é o Trevisan, são 20 apartamentos, 10 dos quais já foram vendidos. Então, assim, é uma demanda. Agora estamos trabalhando num outro projeto, né, que também não tem ainda, está em elaboração o projeto. É, assim, um terreno que nós fizemos uma permuta, e é lá perto da Praça das Bandeiras, de frente ao Auri Verde, na avenida também. É, deveremos começar o ano que vem, talvez antes disso vem a sede do Sicredi, aqui do lado do Lombardia, entre o Lombardia e a Cotrijal, vai sair a sede do Sicredi, vai começar no começo do ano que vem. A sede do Sicredi Aqui, da sua empresa, pois vai local ou é de propriedade do Sicredi? não, nós vamos construir para alocar para o Sicredi. Assim como são nossos assim, locatários hoje, aqui no Giovana, ficou pequena. O Sicredi também cresceu muito e a demanda, eles necessitam de uma área maior. Então, nós propomos em construir a sede aqui no lado. Uma para contemplar os compradores do Lombardia e não ser, assim, surpreendido com outro prédio do lado, onde para cidade pequena ainda influi muito. Então, não vai ter um prédio alto aqui do lado, vai ser uma obra baixa, não vai chegar na parte comercial e vai ser iniciado dia 6 de janeiro próximo, já esse projeto. Ele não é uma obra grande, uma obra de uns 800 metros quadrados, 800 a 900 metros quadrados, um ano nós pretendemos fazer. Logo depois, então, virá o novo prédio que também é na Avenida. Já tem nome, não? Não, não, estamos ainda questionando o nome, assim, mas está assim em gestação. E Ivo Bassani, com relação à continuidade, o que que se projeta para o futuro? Muita coisa. É uma empresa familiar onde Sim. é, tem meus filhos que estão comigo e já tenho netos fazendo 18 anos. É, então, eles também já fizeram vestibular agora, estão se encaminhando para o futuro. Certamente, um dos 4 netos ou mais vai ser do ramo.
eu tenho uma esperança de ter a continuidade da empresa com A a própria família. própria família. Ivo Bassani, o seu nome como é conhecido empresário bem-sucedido da construção civil, mas também, às vezes, falam nele para ingressar na vida pública, na política partidária. Certamente recebeu, ao longo do tempo, convites para se candidatar a prefeito. Sim, Aldir, muitos. Assim, efetivamente, quando me propus a ter uma empresa, eu penso que estou contribuindo com a cidade como empresário, principalmente no ramo da construção civil. Não que a minha saída fosse dificultar, mas gosto do que faço e faço bem e me sinto, me sinto melhor como empresário, com o poder público. Eu acredito que eu não me daria muito bem na política, porque eu sou meio assim, como é que eu vou dizer? Eu gosto muito das ciências exatas. Eu gosto muito de sim, sim, não, não. E na política nem sempre é assim, Nem né, sempre Aldir? é possível, Nem né? sempre é possível. Você pode até ter bons, assim, mas o entorno não te permite você ter a autonomia, ter aquelas decisões que você toma. É claro que não é um regime, como é que eu vou dizer, ditador, mas ao mesmo tempo eu tenho mais facilidade em trabalhar como empresário do que como político. Eu me reconheço que talvez não Não me daria, seria bem-sucedido na não me daria política. tão bem depois, porque me parece que não seria meu perfil, Aldir. Nós agradecemos muito a sua gentileza de vir aqui conceder esta entrevista falando das atividades das suas empresas e fica o nosso microfone à sua disposição para suas últimas considerações. Aldir, foi uma oportunidade que você me deu em conversar. Não, não vim preparado para isso, nem sabia do que se tratava, mas de qualquer forma, relatei parte da trajetória, que é longa. Sim. Muita coisa eu esqueci com certeza, mas o que foi possível responder, o que foi possível dizer, eu disse nesse intervalo de tempo. Aldir. Muito obrigado pela oportunidade. Conversamos aqui na Folha do Nordeste, na Folha News, com o empresário Ivo Bassani.